Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje são os contos de fadas. E nossa entrevistada é escritora premiada e especialista em teoria e crítica da literatura infantil e juvenil, Georgina Martins. Georgina, qual é a origem mesmo dos contos de fadas? Olha, existe um historiador dos contos maravilhosos, que é o próprio Vladimir Propp. Ele tem um livro que se chama As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso. E ele vai defender nesse livro que a origem, os contos partem de um universo, de uma sociedade agrária, né? As pessoas se reuniam para contar e ouvir histórias. E essas histórias representavam esse universo. Né? Então, a origem, qual seria a origem? A origem é medieval, é antes da Idade Média. Agora, o fato é que os contos estão recheados de elementos que transmitem a gente ao universo medieval. Não é por isso que quando a gente pesquisa isso, você encontra lá esses elementos, os castelos, né? Os bosques, as princesas, as rainhas, as fadas, as bruxas, né? E no caso do João e Maria, né, uma infância assim meio abandonada, não tinha na Idade Média, a infância não tinha um valor, né, que teve no século XIX, século XX, principalmente. A história de João e Maria, por exemplo, são os pais que colocam as crianças para fora de casa porque não tem como alimentá-las, né? Então, na verdade, é uma denúncia dessa situação que a infância viveu. E na Idade Média, o abandono de crianças era uma coisa muito grande na Europa toda, né? Agora, de que maneira maravilhosa, assim como a fábula, né, os mitos, as lendas se comunicam com o pensamento normal da criança, natural. Para a criança não interessa se a questão é social ou se não é social, enquanto ela é muito pequena. Para ela, o importante é o que aquela história está colocando ali e a possibilidade dela se evadir naquele universo. Então, a comunicação se dá muito pela possibilidade de evasão, de transportar para um outro mundo que seja o mundo da aventura. Quer dizer, ela entende que essas histórias não são reais. Ah, sem dúvida. Sempre. Sem dúvida. Ou era uma vez, é tão mágico, ou era uma vez, ou há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, né? Que são frases que geralmente a gente começa quando vai contar uma história, ela já faz com que a criança se transporte para outro universo. Quando você acaba, ela sabe que acabou e agora é realidade. E a criança, até um determinado momento, ela acredita de fato que exista um mundo da fantasia, né? Meu filho, quando era pequeno, dizia assim, eu quero viajar, eu quero conhecer a Grécia. Aí o outro dizia assim, não, eu quero ir para o mundo da fantasia. Entendeu? Como a gente faz para ir para lá? Agora, você acha necessário explicar às crianças o sentido da história, o sentido dos contos de fadas? Não, de jeito nenhum. Não tem nenhuma necessidade. Você não precisa explicar para ela por que a Cinderela está caminhando e ela perde só um sapato e não perde o outro, entendeu? Não existe uma explicação racional. Até porque o racional, nesse momento, atrapalha. Porque senão você impede que ela se comunique com o maravilhoso. E esse universo mágico, fantástico, vai contribuir para que ela tenha o pensamento, desenvolva o pensamento mágico e futuramente o pensamento científico, né? O pensamento científico é um pensamento que tem origem lá no pensamento mágico, né? Muito bem, nós vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Denise Crispum, autora teatral premiada. Ela adaptou o conto A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen, para os nossos palcos. O resultado é uma peça cheia de poesia e emoção. Os personagens criados para a montagem da Pequena Vendedora de Fósforos são bem adequados ao universo de Hans Christian Andersen. A bailarina e o soldadinho, vindos de outro conto do próprio autor, falam de amor. O garoto mimado, preso em casa pelos pais, lembra que a liberdade é uma riqueza. E o narrador, preocupado com o destino da protagonista, vai além de um contador de histórias. Utilizando-se de recursos simples, como projeções em papel manteiga, o cenário vai mudando de forma bem sutil, dando cadência à narrativa. Mesmo sem final feliz, A Pequena Vendedora de Fósforos é um conto de fadas com mensagem positiva, pois ao falar da pobreza material, revela o quanto de riqueza e de amor podem caber na mente de uma criança. Denise Crispum, A Pequena Vendedora de Fósforos, se passa numa época de fartura, de alegria, que são as festas de final de ano, né? Uhum. E aquela criança em contraste com toda uma atmosfera, né? De até calor humano, ela está ali sozinha, abandonada, morrendo de frio, né? Com fome totalmente Não, é muito. E aí ao Deus dará. É uma questão social também.
nesse projeto, eu quis resgatar uma coisa que o Andersen fala muito e que é da época dele, que eram as diferenças de classe, os pobres e os ricos. Você não vê muito isso em teatro, as pessoas, a gente não fala muito sobre isso, não conta muito isso para criança. Ei, você não tem um outro casaco não, hein? Não, mas um dia eu vou ter. Ah, e botas como essas? Ah, com elas o frio não me alcança. Posso enfiar meus pés na neve e nada acontece. São lindas. Ah, nem tanto, já estão um pouco gastas. Então tem um contraste muito grande entre a menina e o menino rico, com a família rica, que é a casa que ela sonha em passar o Natal. Mas onde a gente dá a volta, ela, pobre, 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 ela é livre, ela é feliz de alguma forma. E esse menino se sente um prisioneiro. Ele tem todos os brinquedos do mundo, mas ele vai derreter o soldadinho. Nada para ele tem importância, entendeu? Ele não dá valor a nada do que ele tem. Então eu acho assim, sem querer ser didática, mas foi uma forma que eu encontrei de falar dessa diferença entre pobres e ricos, quem tem muito e quem tem pouco, onde está a felicidade. E você sabe quem mora nessa casa? Não. Apenas um casal com um único filho. Muito inteligente, brilhante. Mas só que eles têm medo que esse garoto seja raptado, que lhe faça algum mal. E não deixam que ele faça praticamente nada. De que vale ter tanto dinheiro se ele não é livre para fazer o que quiser? E tem o fato que ela pode sonhar. Exatamente. Né? Aí E até no final do espetáculo tem uma música que fala não pode parar de sonhar, alguma coisa assim. Na verdade, quando eu comecei a escrever, primeiro eu escrevi um poema que eu não sou... Foi sem querer. Esse poema que está no começo virou a música do final. Às vezes eu sonho acordada e sonho enquanto caminho. Tenho que andar bem devagarinho pro sonho não acordar. Como as crianças recebem esse final que não é propriamente feliz, né? Olha, assim, tipo, eu tenho uma filha pequena que não tinha visto, ela me abraçou, mas ela ficou, você via que ela ficou emocionada, mas ela sentiu a história, eles sentem, aquela tristeza é também boa de sentir. Meu caro senhor, sei que sua tarefa... É muito difícil. Por isso eu resolvi ajudar. Em primeiro lugar, não se preocupe comigo. Mesmo que digam que está muito frio e blá, 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 eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a melhor escolha possível, a que vai me deixar mais feliz. No próximo bloco, Eu acho que a leitura, ela tem sempre que promover a reflexão, ela tem sempre que desestabilizar, ela tem sempre que provocar.